Se você utiliza Excel, certamente já se deu aqui de cara com algum desses 4 erros aqui. E hoje a gente vai estar explicando como é que faz para a gente estar resolvendo esses erros e também dando alguns detalhes do porquê que acontece esses erros. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like e bora para a prática. Bom, pessoal, o que é que acontece? A gente vai começar com esse ND aqui. O que é que significa esse D? Não definido, né? Não definido por quê? Porque tem a referência de alguma fórmula que você por acaso colocou e não tem um valor ali, ou então tem algum valor que está com formato incorreto. Vamos lá, a gente vai fazer aqui um PROC-V bem simplesinho. Eu vou estar botando o valor procurado aqui, B18, ponto e vírgula. Vou selecionar toda a planilha, ponto e vírgula. Eu quero que me traga o resultado da profissão, 10.0. Então você tá vendo aqui, né? Apareceu o não definido. Por quê? Porque esse campo aqui está em branco, né? Ele está procurando aqui o valor em B18 e simplesmente o valor está em branco. Então é muito comum acontecer esse erro aqui, principalmente quando está utilizando o PROC-V e o PROC-X. Tanto é que se você ver, eu vou pegar aqui, colocar um CPF, ele vai me trazer a função normal aqui de assistente administrativo. E como a gente vai estar resolvendo isso? Simples, muito simples, com a fórmula se erro, certo? A gente vai colocar o se erro aqui na frente e quando chegar aqui no fundo a gente vai colocar ponto e vírgula, duas aspas e fecha com parênteses. Resolvido. Saiu aí o número, né, aquele nomezinho, né, ND. Se eu digitar um número diferente que não esteja na planilha, ele vai continuar em branco. Mas tem uma dica que eu vou estar passando para você. Se você colocou esse erro e ficou esse resultado em branco e você está colocando um CPF e esse CPF continua em branco, tem a possibilidade de estar colocando para aparecer um nome aqui, né? No caso, não encontrado. Às vezes tem uma base de CPF grande e quando você digita, ele vai ficar simplesmente em branco, ele vai estar indicando para você realmente que não, esse CPF não está na base. Ou talvez você pode ter digitado errado, certo? Então tem uma dica assim que a gente pode colocar aqui, ó, no se erro, nessas aspas que a gente coloca aqui do se erro, a gente pode digitar aqui, ó, não encontrado. Pronto, beleza. Então toda vez que eu digitar alguma coisa que não seja da base, que seja diferente do CPF, ele vai me trazer aqui o resultado não encontrado. Se eu colocar o CPF, beleza. Ah, mas a célula está em branco e o nome está aparecendo não encontrado do mesmo jeito. A gente tem como resolver isso aqui também. Então a gente vai estar adicionando aqui na frente do se erro um se é cell ponto vazia. Então ele vai indicar o que? Se a célula estiver vazia, no caso a B18, que é a célula que a gente está dando como campo de valor procurado, eu quero que ele fique vazio. Beleza? Então eu vou dar um enter. Eu esqueci de pôr uma aspa ali no final, uma aspa não, um parênteses no final, e tá resolvido. Se eu colocar um CPF aqui, ele vai trazer a função normal. Se eu deletar, ele vai ficar em branco, e se eu digitar um CPF que não esteja na base ou um número qualquer, ele vai me falar aí como não encontrado, beleza? Então vamos para o próximo erro. O próximo erro, pessoal, é o erro valor. Tá pintando aqui. Como é que acontece esse erro valor? Geralmente esse erro ele acontece quando a gente digita uma fórmula de soma e essa soma ela está somando basicamente texto com número, certo? Então se a gente pegar aqui igual soma, eu quero somar a célula C2 mais a célula
H2. Então C2 é texto e H2 é número. Ele vai aparecer o erro valor, certo? Se você quiser, não for uma situação dessa que esteja esse erro na fórmula e tiver de qualquer forma aparecendo valor, o que é que você vai fazer? Esse erro também para estar corrigindo essa informação de valor errado. Então, mesmo que ele esteja somando, né, erradamente, né, um texto com um número, ele vai estar aparecendo o erro valor ali. Se você pôr esse erro, ele vai estar eliminando esse erro da tela também. Mas basicamente o erro valor ele aparece quando a gente coloca para somar texto com número. Ou se eu tivesse aqui uma fórmula de soma, igual soma, eu vou somar esse valor mais esse valor aqui, por exemplo. Ele vai estar dando erro porque são formatos diferentes, né? Aqui é porque não são números inteiros, aqui tem ponto, né? Então o Excel ele não vai aceitar fazer esse tipo de soma aqui. Tanto é que se eu pegar aqui um exemplo, vou colocar aqui o B18 é um CPF que está colado aqui. Se eu quiser somar com outro CPF, ele da mesma forma ele não vai aceitar. Agora, se eu colocar um número qualquer aqui e chegar aqui no A9 e colocar um número qualquer, ele vai somar normal, entendeu? Isso é por conta da formatação dos números que o Excel ele não aceita. Vamos para o próximo erro. O próximo erro aqui é ref. Então, o que acontece? O erro ref, ele basicamente ele acontece quando, por engano, o usuário acaba ali deletando um campo, uma linha ou uma coluna, onde o valor de referência dessa planilha, o valor procurado, no caso se for um PROC-V, estava justamente nessa coluna apagada, certo? Então vamos fazer aqui o seguinte, vamos fazer novamente com o PROC-V B18 ponto e vírgula, vamos fazer aqui de novo a fórmula todinha, ponto e vírgula 10 ponto e vírgula 0 e vou fechar aqui, certo? Ele vai trazer aquele mesmo erro lá do início, só que a gente não tá vendo ele aqui agora. Então, se eu pegar aqui e apagar a coluna B, lembrando que a gente está procurando o valor em B18, que é essa coluna aqui, essa cédula. Se eu apagar o B, olha o que é que vai acontecer. Por quê? Ele perdeu o valor de procura aqui. Ele não tem uma referência onde ele vai estar procurando, certo? Outra situação que pode acontecer é se você colocar aqui no caso a fórmula, aqui a gente colocar o número 12, por exemplo, e quando eu coloco o CPF procurado, ele vai trazer ref. Por que aconteceu isso? Aqui na fórmula, o que acontece? A gente colocou para procurar do A1 ao J11, A1 ao J11. Se você contar quantas colunas tem aqui do A até o J, são 10 colunas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o que é que acontece? A fórmula, ela está procurando um valor nessa coluna, aqui na coluna L, que não está referenciado aqui no PROC-V. Tanto é que se eu colocar aqui para L11, ele vai trazer o valor 0, porque realmente a célula aqui não tem informação nenhuma. Se eu voltar aqui o erro, né, eu dei um Ctrl Z ali, se eu voltar o erro, ele continuar selecionando aqui o J11, o erro de ref vai continuar aparecendo, certo? Então, acontece basicamente essas questões quando você está usando o PROC-V. Coloquei aqui, né, o B18, a fórmula B18 mais A9. Se eu chegar aqui no B e apagar essa coluna, ele vai aparecer o ref novamente. Então, basicamente, o ref ele aparece quando a gente apaga uma coluna ou quando a gente está procurando um valor que está fora da base de dados procurada. Vamos para o próximo erro. O próximo erro é o erro de nome.
Como é que acontece esse erro de nome? Também é bem simples. Eu vou estar fazendo novamente aqui o PROC-V. Pronto, o PROC-V está montado. Eu vou colocar um CPF aqui para ele trazer o resultado para mim. Mas digamos que eu tivesse digitado essa fórmula aqui e tivesse esquecido de colocar a referência da célula, deixando apenas o A, que é a coluna. Ele ia trazer o nome como erro. Se eu tivesse colocado, deixa eu devolver o 1 aqui, se eu tivesse colocado aqui apenas o B, da mesma forma ele vai estar aparecendo. Então o que acontece? Às vezes a gente está utilizando a planilha, aí clicou ali 2 vezes, apagou uma coisa, não percebeu. Quando você deu Enter, tá o nome aparecendo ali como um erro, né? Então basicamente é quando você ou digita a fórmula errada, ou quando apagou alguma informação e deixou apenas a coluna, né, como valor ali a ser procurado. No caso, se for aqui no PROC-V, né? Então, dessa forma aqui, ele não vai estar achando a célula base, que ele vai estar iniciando, no caso aqui, a base de dados a ser procurada, e aqui o valor a ser procurado. Beleza? Então, são essas 4 dicas aqui, desses 4 erros. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal e valeu!